crianças, novamente, professora Franciane, com a nossa segunda aulinha de língua portuguesa. Vamos aprender? Já separou aí o material? Tá com seu caderninho, lápis e borracha? Então vamos juntos. Vem comigo. Nossa segunda aulinha de língua portuguesa. Hoje, 25 de junho de 2021, vamos ao conteúdo. Produção textual de conto narrativo. Vamos lá. Primeiro, vamos conhecer a nossa habilidade. Vamos estudar hoje a EF 02LP25, que diz o seguinte: produzir recontagens de histórias lidas pelo professor, histórias imaginadas ou baseadas em livros de imagens, observando a forma de composição de textos narrativos, que são os elementos da narrativa, não é? Que são os personagens, o enredo, o tempo e o espaço. Em outras palavras, nós vamos conhecer, vamos ler mais uma vez um conto, certo? Outro conto. E vamos, a partir dele, fazer um reconto. Vamos escrevê-lo com nossas palavras. Então, vamos lá. Mas primeiro, meus amores, nós temos que fazer uma coisinha que é muito importante. Nós temos que explorar, temos que revisar as características do gênero conto. Por quê, professora? Porque assim, meus amores, quando vamos escrever um texto, qual for o gênero que seja, temos que saber, temos que estar afiados e saber todas as características, todos os elementos, a estrutura do gênero que vamos fazer o texto. Neste caso, um conto. Então, vamos dar mais uma revisadinha no que é o conto? Então, vamos lá. Olha quem apareceu aí. Uma personagem dos contos, não é? Literários, infantis, que é a Pequena Sereia, a Ariel. E ela tá aí, ó, pesquisando em um livro, querendo saber o que é um conto. Vamos dizer para ela o que é um conto? O conto é um gênero caracterizado por ser uma narrativa literária, tendo começo, meio e fim da história, narrados de maneira breve, porém o suficiente para contar a história completa. Então é uma historinha que pode ser real ou imaginária, que a gente chama de fictícia, certo? Que vai ter seus elementos constituintes, que são... Olha aqui os elementos de um conto. Nós temos os personagens. E o que são os personagens? Ó, vamos lá. As narrativas precisam ter um ou mais seres vivenciando sua história. Esses seres podem ser pessoas ou até mesmo animais, objetos e seres imaginários que ganham vida e consciência para viver aquela história. É muito comum encontrar nos contos, meus amores, objetos falantes que ganham vida. Quando se fala que ganha consciência, que ele começa a falar, raciocinar como nós seres humanos. E aqui eu trouxe alguns exemplos de personagens dos contos. Ó, nós temos essa princesa, não é? Quem conhece aí? Bem facinho, não é? É a Cinderela, não é? Que estava aí com uma roupinha feinha, chegou a fada madrinha e transformou ela nessa linda moça, bem arrumada. Temos aqui um objeto, ó, um brinquedo, que é o boneco Pinóquio. Lá no conto Pinóquio, ele ganha vida. Temos também alguns personagens que a gente chama de secundários, não é? Neste caso, nós temos aí uma madrasta e um mordomo. Então, todos esses personagens, eles vão ganhar vida nos contos literários. Outro elemento dos contos, qual é? É o narrador. O narrador é a voz que conta a história dentro da narrativa. Como eu falei para vocês, vai ter o narrador que participa, que a gente chama de narrador personagem, onde nós vamos encontrar as falas do texto dizendo eu, a primeira pessoa, e vai ter também aquele narrador que só observa, não participa, que é o narrador observador. De início, aprendam esses dois, o narrador
participante, que é o narrador-personagem, e o narrador-observador, que vai apenas contar, relatar os fatos apresentados na história, tá bom? E fica lá em terceira pessoa, com os pronomes ele ou ela, eles ou elas. Temos também o tempo, outra marca, outro elemento dos contos narrativos é o tempo. E o que é o tempo, professora? As narrativas, elas passam-se em um período determinado, não é? Trata-se do tempo de duração entre o início e o final da narrativa e da época em que a narrativa ocorre. É aí que vamos saber se estamos falando de uma história que aconteceu há muito tempo, ou se é algo mais presente, ou se é algo que o narrador, o autor da história está imaginando para o futuro. Então é a partir dessa marca do tempo, que é quando a história acontece. Se é de manhã, se é à tarde, se é à noite, se foi no ano passado, se foi no século passado, se foi na semana passada, se vai ser no futuro. Então é nesse elemento que nós conseguimos identificar essa informação. Temos também o espaço, não é? Outro elemento importante, que é o local onde os personagens se situam, não é? Situam-se. Aqui eu tenho um exemplo. A imagem aí está mostrando um conto literário que vocês conhecem, tenho certeza, que é a Chapeuzinho Vermelho. Onde é que acontece a historinha da Chapeuzinho Vermelho? Isso acontece lá na floresta e depois lá na casa da vovó. Então, crianças, ó, nos contos, o espaço, o local onde acontece, como é uma narrativa breve, são espaços limitados, tá bom? Não pode ter vários espaços, não. Geralmente tem pouquinhos espaços. No caso da Chapeuzinho Vermelho, nós temos aí a floresta, não é? Que é onde ela encontra o lobo e também se passa lá na casinha da vovó, que é quando acontece todo aquele conflito. E o enredo? E o que é o enredo? É o que acontece na história, ou seja, é a sequência de ações que faz com que a narrativa exista e tenha uma estrutura. Que estrutura é essa, professora? É um começo, o início da história, um meio, que é o desenvolvimento, onde vai surgir a problemática, não é? A situação, o problema, aquele conflito, e lá no finalzinho vai ter o desfecho, que é o fim, que vai resolver ou não aquele conflito que encontramos aqui no desenvolvimento. Temos aqui o exemplo, ó, da Chapeuzinho Vermelho. Qual é a sequência de fatos? A meninazinha vai, né, à casa da sua avó, deixar uma cesta com alimentos. A mãe diz, Chapeuzinho, não pegue o caminho da floresta, é perigoso. Mas ela é uma criança que foi desobediente, coisa que não devemos fazer. Se a mamãe diz uma coisa, temos que seguir o que a mamãe diz. Ela seguiu? Não. Ela foi pela floresta e lá encontrou um lobo. Conversou com ele e depois o que aconteceu? O lobo saiu em disparada na frente, chegou na casa da vovó, fez o que fez com a vovó e ficou aguardando a Chapeuzinho Vermelho também para devorá-la. Então, esse é o enredo, essa é a sequência de ações da Chapeuzinho Vermelho. E o conflito? Conflito é uma situação gerada por uma das ações iniciais e que faz com que outras ações sejam tomadas pelas personagens para solucionar o problema. Aí no Chapeuzinho Vermelho, qual foi o conflito? Ela não seguiu o que a mamãe pediu, não é? Para não ir pela floresta, encontrou o lobo. Aí começou o conflito. Aí ele correu disparada, chegou lá na casa da vovó, não é? E devorou a vovó. Depois ficou esperando a Chapeuzinho Vermelho. Então, crianças, observe que nesse momento do conflito é o auge, é o ponto de tensão maior da história, onde nós ficamos curiosos, com muita vontade de descobrir o que vai acontecer, certo? Pois bem, crianças, então chegou a hora do conto. E o conto de hoje tem o título. Que título é esse mesmo, crianças? Muito bem, é o Gato de Botas. Vocês já escutaram essa história? Eu trouxe ela aqui de forma resumida para a gente relembrar, ou se você ainda não conhece, conhecer. Então, vejamos. Era uma vez um moleiro que resolveu dividir seus bens para os 3 filhos. O mais velho recebeu o moinho, o segundo, o burro, o terceiro,
o gato. Ao ver o bichano, o caçula ficou decepcionado. O felino o consolou, dizendo, se me comprar um saco e um par de botas, torna o senhor muito famoso. Aí, o que foi que o rapazinho fez? Deu um voto de confiança ao gato. O rapaz comprou. O gato de botas, com o saco às costas, foi até um sítio onde havia uma coelheira. Ao chegar, pôs farelos no saco e se fez de morto. Ops! Um coelho, atraído pelo cheiro, se aproximou e caiu na armadilha. Então o gato pegou e o levou para o rei e disse: Senhor, o Marquês de Carabás lhe mandou este coelho. Quem é o Marquês de Carabás? Era seu dono. Ele inventou um nome para ele, dizendo que ele era o Marquês de Carabás. Então intitulou Marquês, não é? Que era para ser uma pessoa famosa e chamar a atenção do rei. O soberano que adorava carne de orelhudos ficou feliz. No dia seguinte, o gato caçou 2 perdizes e deu-as de presente à sua majestade. Para lá de encantado, o monarca convidou a filha para conhecer o Marquês de Carabás. E lá saiu em sua carruagem. O gato então armou um plano. Mandou o amo ir até o rio para tomar banho. Quando a carruagem real passou por ali, o felino gritou: Socorro! Os ladrões roubaram as roupas do Marquês de Carabás. O rei mandou buscar vestes de príncipe. O falso marquês as vestiu. Ficou lindo. A princesa se encantou com ele e ele se encantou com ela. O gato saiu na frente da comitiva. Ao encontrar camponeses, obrigava-os a dizer que as terras, as plantações e os palácios eram do marquês. O rei, maravilhado, estimulou o casamento da filha com o súdito. Os 2 casaram-se e viveram felizes. O gato só corre atrás de ratos para se divertir. Para matar a fome, tem comida demais. E assim acaba a nossa história. Muito legal, não é, crianças? Teve aí todos os elementos de um conto. Teve os personagens. Quem são os personagens deste conto? Nós temos aí o personagem principal, que é o gato de botas. Teve seu dono, não é? O filho mais novo. Teve o moleiro lá no início, seus outros 2 filhos. Apareceu um rei e também uma princesa. Então, olha aí como temos personagens. Também teve um enredo, não é? A sequência de ações. Teve aí o local onde aconteceu, em um reino. Então, observe que nos contos nós vamos ter todos esses elementos. Pois bem, crianças, hora da produção. Eu não falei para vocês que nós iríamos produzir? Pois chegou a hora. Preparou o caderno, o lápis e a borracha? Então vamos começar. Temos aqui as imagens que fazem parte do conto O Gato de Botas. Então vamos recontar a história do Gato de Botas com outras palavras, certo? Então vamos fazer um reconto. Primeira coisa que nós temos que fazer, que não podemos esquecer, é o título da história. Neste caso, nós vamos usar o mesmo título, que é O Gato de Botas. Perceberam que as imagens aí estão desordenadas? Então, eu tenho uma missão para você aí de casa. Me ajuda a enumerar as ações que fazem parte do conto, na ordem que ela acontece, para a gente conseguir montar o nosso enredo? Então, observem aí, dê uma olhadinha nas imagens, temos aí 5 imagens, não é? E me digam, qual é a imagem que está aí mostrando o início da nossa história, do nosso conto? Será que é essa? Ou é essa dele com o rei? Acho que não. Ou é do gatinho e o menino? Também não.
Olha lá em cima, crianças, nós temos bem no início da história, ó. Nós temos a imagem que vai ser a número 1. Por quê? Porque está aí retratando o moleiro, não é? E seus 3 filhos, que ele resolveu fazer o quê? Dividir a sua herança. Então, ele deu aí um bem para cada um. Mas o filho mais novo ficou feliz com o que ele ganhou? Não ficou nada feliz, ele foi muito decepcionado e triste. Mas, então, crianças, qual é a imagem de número 2? Que vai mostrar o diálogo entre o gatinho e o seu dono? Essa, aqui é do meio, ó. Nós temos aí o dono que foi comprar as botas, não é? E o saco que foi solicitado pelo gato, porque ele pediu um voto de confiança. Observe que nesse conto aí nós temos também até a questão da gente perceber um pouquinho de uma moral, ó, a confiança, algo muito importante que a gente tem que ter, não é? Tem que dar um voto de confiança às vezes para as pessoas. Elas podem nos surpreender, como aconteceu na historinha. Então já temos aí a imagem de número 1, que é o moleiro e seus filhos. Temos também a imagem de número 2, que é o menino aí comprando as botas e o saco para o gato. E depois, o que acontece na história? Isso mesmo! O gatinho começa a bolar planos e agradar o rei, não é? E em seguida, o que vai acontecer? O rei, ele quer o quê? Quer conhecer o Marquês de Carabás, que está lá lhe presenteando e ainda por cima levou a sua filha. Aonde? Isso, na carruagem. Além da carruagem, nós podemos observar a cena aqui, ó, do conflito, não é? O clímax da história. É quando o gato bola mais um de seus planos e diz para o seu amo fingir que está morrendo afogado, que está se afogando, e começa a gritar para chamar a atenção do rei. E depois, o que acontece? O rei faz o quê? Ele ajuda, dá novas vestes ao amo do gato e no final conhece a princesa e se apaixona por ela e os dois se casam. Fechando assim a história, acontecendo o desfecho. Os planos do gato deram certo. Muito bem, crianças! Pois bem, já enumeramos as partes, pois agora vamos montar o nosso texto. E para começar, crianças, eu trouxe aqui algumas dicas de como devemos começar os nossos parágrafos, tá? Aqui nós temos o começo, o meio e o fim da história. Não é assim que a tia falou para vocês que o conto ele está dividido, não é? A sua estrutura. No começo, nós podemos utilizar alguns termos para ficar bem mais legal, mais interessante. Nós podemos usar era uma vez, certo dia, um dia, certa manhã, numa tarde, certa noite, numa festa, um belo dia. Você pode ficar à vontade e usar a sua imaginação. Temos um meio, que é o desenvolvimento da história, onde vai começar, não é a surgir o conflito, a ser resolvido. Então, a gente pode usar, para iniciar os parágrafos, os termos então, de repente, quando, em seguida, nesse momento, a partir daí, depois de, antes de. E para finalizar, fechar a nossa historinha com chave de ouro, temos aí alguns termos que podemos fazer. Lá no início dos parágrafos. Foi então, por fim, finalmente, portanto, por isso, dessa forma, nesse caso, assim. Lembrando que cada parágrafo tem que ter o quê? Uma ideia, não é? Então, a gente faz o textozinho em parágrafos justamente para conseguir elencar essas ideias, não é? De forma organizada, dando sentido ao texto. Pois bem, crianças, vamos lá. Caderninho na mão, temos que começar fazendo o quê? O nosso título. A gente disse aí anteriormente o quê? Que o título seria o mesmo. Então, qual é o título? O Gato de Botas. Colocamos lá na primeira linha, de forma centralizada, e não esqueça também de utilizar a letra inicial maiúscula. Temos o título, O Gato de Botas. Vamos dar início ao nosso texto? Mas aí, trouxe a imagem para a gente conseguir relembrar
que se passa no início do texto, que vai ser o que? A apresentação dos personagens, não é? Que participam e vai contar também um pouquinho do enredo, do que vai acontecer na história. Então, vamos começar o nosso texto. A primeira coisa que nós temos que fazer, o parágrafo, não é? Como é que a gente faz o parágrafo? Pegamos os nossos 2 dedinhos, certo? Colocamos bem no início, ó, da margem e o início do texto. Esse vai ser o parágrafo, que é um pequeno recuo que temos que dar para deixar o nosso conto organizado. Eu escolhi aqui, meus amores, um início e também produzi um texto para vocês verem como funciona. Mas você aí de casa pode fazer o seu texto com capricho, tá bom? Capricha na letrinha, faz todo bonitinho e mostra para o teu professor, então para a tua professora, que ela vai adorar saber e conhecer a tua produção. Então vamos lá, olha aqui o exemplo que eu trouxe para vocês a partir da imagem, ó. Eu comecei a apresentar os personagens, tá? Então comecei assim, ó, usei o termo certo dia. Observa aqui que nós temos o recuo, muito importante, que é o quê? O parágrafo. Vamos ler? Certo dia, o moleiro decidiu repartir seus bens com os 3 filhos. Aí eu comecei a descrever o que foi os bens. Então eu coloquei 2 pontos, certo? E comecei. Um moinho para o filho mais velho, vírgula, um burro para o filho do meio e um gato para o mais novo, que não gostou nada da herança recebida. Então observe que eu já deixei no ar o que é que vai ser o conflito, não é? Então já fizemos aí o primeiro parágrafo, apresentamos os personagens e contamos um pouquinho o que vai acontecer. Observe também o alinhamento do texto, ó. Comecei na primeira linha, fiz o parágrafo, continuei, fui até o final. Na segunda linha não fiz um novo parágrafo. Por quê? Porque ainda não concluí meu raciocínio. Então, tem que vir aqui, ó, bem encostadinho na margem, deixando ele bem estruturado e bonito. Temos aqui a segunda imagem, meus amores. Vamos dizer o que nessa segunda imagem? Agora vamos no desenvolvimento da história. Olha aqui um exemplo. Outro parágrafo, outra ideia. Vamos lá. No entanto, o gato prometeu tornar seu dono rico se ele comprasse um par de botas e um saco para ele. Assim o fez. Olha aí como está ficando legal o nosso texto. Vamos ler agora essa parte? Então vamos lá. O gato de botas. Certo dia, o moleiro decidiu repartir seus bens com os 3 filhos. Um moinho para o mais velho, um burro para o filho do meio e um gato para o mais novo, que não gostou nada da herança recebida. No entanto, o gato prometeu tornar seu dono rico se ele comprasse um par de botas e um saco para ele. Assim o fez. Vamos fazer outro parágrafo do nosso desenvolvimento do texto, lá do meio. Ó, a partir da imagem. O que a gente pode dizer dessa imagem? Novo parágrafo, novo recuo. O gato começou a agradar o rei, afirmando ser presentes de seu dono. Concluí um pequeno raciocínio, vou dar continuidade na mesma linha. Dei o ponto final, comece com letra inicial maiúscula. O rei ficou tão contente que resolveu visitá-lo e ainda levou sua filha com ele. E agora, crianças, chegamos no conflito. Vamos fazer um parágrafo bem legal sobre isso? Então, o gato bolou mais um de seus planos, fingir que seu dono fora assaltado no rio e obrigar os camponeses a dizer que o palácio e as terras eram dele. Olha aí, como dizemos as mesmas coisas que estavam lá no texto inicial, porém com outras palavras. Ficou legal, não é? Agora vamos fechar a história, vamos ao desfecho, ao final, que é a partir dessa imagem. O que a gente pode dizer sobre essa imagem? Como a gente pode finalizar o nosso texto? Pensou aí em alguma palavrinha, algum termo que pode começar esse parágrafo? Olha aqui o que eu usei. No final, coloquei uma vírgula, dei uma pequena pausa. Os planos do gato deram certo. O homem e a princesa se apaixonaram à primeira vista e casaram-se vivendo felizes para sempre. Olha como ficou bacana. E eu tenho certeza que a sua produção aí de casa também ficou nota 10. Então vamos ler juntos a história completa que fizemos? Então vamos lá. Vamos ver se ficou com sentido, se teve todos os elementos. O gato de botas.
Certo dia, o moleiro decidiu repartir seus bens com os 3 filhos. Um moinho para o mais velho, um burro para o filho do meio e um gato para o mais novo, que não gostou nada da herança recebida. No entanto, o gato prometeu tornar seu dono rico se ele comprasse um par de botas e um saco para ele. Assim o fez. O gato começou a agradar o rei, afirmando ser presentes de seu dono. O rei ficou tão contente que resolveu visitá-lo e ainda levou sua filha com ele. Então o gato bolou mais um de seus planos: fingir que seu dono fora assaltado no rio e obrigar os camponeses a dizer que o palácio e as terras eram dele. No final, os planos do gato deram certo. O homem e a princesa se apaixonaram à primeira vista e casaram-se, vivendo felizes para sempre. Olha aí como ficou bacana, como ficou legal. Se você quiser também utilizar diálogos, conversas, você pode também fazer. Fique à vontade, certo? Pois bem, já fizemos o conto, não é? Produzimos, pois agora nós temos que fazer uma coisinha muito importante. Nós temos que revisar a nossa produção. Toda vez que fazemos um texto, nós temos que depois ler novamente, para saber se não faltou uma palavrinha, se não faltou uma vírgula, se está bem organizado. Então eu dou aqui algumas dicas para vocês, ó. É pensar, se colocamos o título, nós colocamos o título? Sim, então nota 10. Nosso texto, ele está organizado em parágrafos? Sim ou não? Sim, não é? Fizemos o recuo, colocamos a letra inicial maiúscula, respeitamos as margens, não é? Da folha do caderno. Então, nosso texto está sim organizado em parágrafos. Ficamos atentos aos sinais de pontuação? A vírgula, o ponto final, os 2 pontos? Tem que ficar atento. Se for diálogo, não esqueça de colocar o travessão, que é aquela linhazinha que fica no início dos parágrafos. E organizamos os acontecimentos? Fizemos o enredo, a sequência de ações? Isso também aconteceu. Concluímos a história ou deixamos ela aí com o final para o leitor pensar no que aconteceu? Ficar imaginando? Não, nós concluímos a história, não é? Então ela foi bem sequenciada. Tivemos o início, o meio e o fim. Então, crianças, se fizemos tudo isso, nós estamos de quê? De parabéns! Muito bom! Pois bem, crianças, assim encerramos a nossa segunda aulinha de hoje de língua portuguesa. E espero que vocês tenham gostado bastante e aprendido um pouquinho comigo. Espero vocês na próxima sexta, viu? Agora tem a aulinha lá, não é? Na plataforma. Então faça todas as atividades bonitinha. Mostre para o seu professor, para a sua professora o que você aprendeu aqui hoje, tá bom? Então, eu só tenho mesmo aqui agradecer vocês pela companhia. Então, eu desejo um excelente final de semana, cheio de paz, saúde, muito amor e beijinhos e abraços virtuais da professora Franciane. Até a próxima. Tchau, tchau.